Olá, graça e paz. Eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada com você. Como você está? Como está sendo a sua semana? Como foi o seu dia? Eu espero que você esteja bem e que vá tudo bem também com a sua casa, com a sua família. Deus seja louvado por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez e em que nós podemos nos alegrar e devemos louvá-lo por todas as coisas. Vou começar dizendo que Deus é bom. Você sabe, né? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom e é por isso que nós estamos aqui. Sejam bem-vindas, minhas amigas Kathleen, Cauane, pastora Denise, eu também já avistei ela aí. Todos vocês sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês, a toda a sua casa, que essa seja mais uma oportunidade para Deus falar conosco, gerar temor no nosso coração e obediência, que nós possamos entrar pelo caminho da obediência, porque assim nós chegaremos ao centro da vontade de Deus. E você já sabe, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, é a melhor escolha. É sempre a melhor escolha. A vontade de Deus é sempre a melhor escolha. Os planos de Deus são perfeitos. A sua ciência é tão alta e tão maravilhosa que nós não podemos alcançar. É ela quem nos alcança. E aí, antes de convidar a pastora Denise, que vai ser o arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas esta noite, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre quando a gente não consegue alcançar a graça. O que acontece quando a gente está buscando, quando a gente está orando, quando a gente está jejuando, quando a gente está se dedicando, sabe? Quando você está explorando todos os meios de busca, quando você lê a palavra, quando você consagra, quando você jejua, quando você vigia, quando você faz campanha na igreja, quando você faz campanha no monte, quando você entra em propósito, quando você vive em propósito, e ainda assim parece que o seu braço não consegue alcançar aquilo que você deseja conquistar. Ontem eu estava ministrando na live de uma amiga muito querida, pastora Luciana, missionária Luciana, menor dizendo, e eu falei sobre isso. E aí eu quis muito falar com vocês também aqui esta noite a respeito do mesmo assunto, né? Eu observo que, às vezes, a gente consegue ver na casa de pessoas católicas faixas que dizem assim: obrigada, santo fulano de tal, pela graça que eu alcancei. É maravilhoso. Eu imagino que deve ser maravilhoso alcançar aquilo que você deseja conquistar. Mas nos nossos dias, isso não condiz com a nossa realidade. Hoje em dia está cada vez mais difícil você chegar aos seus objetivos, você chegar ao que você pretende, ao que você deseja, ao que você quer. E aí, o que a gente faz? A gente desiste, a gente abre mão, a gente deixa para lá, a gente passa a lutar por uma coisa mais fácil, a gente passa a buscar uma coisa mais acessível. Não, 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 não. Eu vou dizer para você o que a gente faz. A gente coloca em nossa mente, também no nosso coração, que felizmente, quando a gente não puder alcançar a graça vai nos alcançar. Vou repetir. A gente coloca na nossa mente, no nosso coração, que felizmente, quando a gente não tiver como alcançar a graça vai nos alcançar. Significa que você não precisa desistir. Significa que você não precisa negociar os seus sonhos até não ter mais o que negociar. Significa que você não tem que abrir mão do seu projeto de vida, do seu trabalho, sabe? Significa que não foi em vão, não é em vão que você está se dedicando àquilo que você tanto deseja alcançar. Você não precisa desistir. O que você precisa saber é que quando você não tiver condições de alcançar a graça, Deus trará a graça até você. Porque o que tiver de ser, será. Se tiver que ser seu, se tiver que dar certo, se tiver que vingar, se tiver que prosperar, porque vamos ser maduros, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai dar certo. Mas uma coisa é certa, aquilo que tiver de dar certo, vai dar certo. Se a gente continuar na direção de Deus, se a gente continuar na comunhão, se a gente seguir pelo caminho da obediência, se a gente entrar pela vereda da justiça, na hora certa, o que tem que dar certo, vai dar certo. E se porventura
depois de todos os esforços, ainda assim, o seu braço não alcançar a graça que você deseja conquistar, Deus fará com que a graça venha até você. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Eu acredito nisso e recomendo que você acredite também, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, como eu disse a vocês, hoje quem vai nos trazer a palavra é a pastora Denise, pastora do Rancho dos Profetas, minha amiga. Nós congregamos juntas por muito tempo. Fui líder da mocidade, da qual ela fazia parte, bons tempos aqueles, e hoje ela é pastora, junto com a mãe dela e todo o presbitério do Rancho dos Profetas, trabalha lado a lado com a mãe dela, com as irmãs, os irmãos, enfim. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Eu ainda não sei o que Deus colocou no coração dela, mas eu acredito que seja lá o que for, vai suprir a nossa necessidade e nós glorificaremos ao nome do Senhor. Amém? Eu vou verificar aqui se ela já está conectada para me mandar para ela o convite. Eu preciso que ela conecte. Eu acho que ela ainda não está. Como sempre, se você tiver um pedido de oração, eu peço a você que mantenha-o aí ao seu lado, para que, à medida que a live vai acontecendo, a gente vai intercedendo e o Senhor possa alcançar, né? Que o Senhor possa agir na sua petição. Eu sei que são muitas coisas pelas quais nós oramos, né? Mas nós temos que ter uma lista de prioridade. Eu aprendi com Deus que a gente tem o hábito de fazer listas e mais listas de necessidades e também que dizem respeito às nossas vontades. Mas a gente tem que aprender a ter também uma lista de prioridade. Tenha sempre 3 listas junto com você. A de prioridade, a de necessidade e a de vontade. Deus sempre vai agir primeiro naquilo que é prioridade, ou seja, aquilo que ele entende que é o que você precisa e não o que você quer. Deus sempre vai suprir as nossas necessidades. Se der, ele concede o desejo do nosso coração. Tudo vai depender, né? Porque nem sempre o nosso coração deseja aquilo que agrada ao Senhor. A palavra de Deus, ela nos diz que o nosso coração é enganoso, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais, às vezes, Deus não concede o desejo do nosso coração, porque ele sabe que isso, na verdade, não é bênção, é perdição ou tribulação. Mas, aquilo que for necessidade, Deus sempre suprirá, e Deus suprirá segundo as suas riquezas, ou seja, não é segundo o seu salário, sua renda, seu benefício, não é segundo o que você tem ou o que você pode vir a conseguir, é segundo as riquezas do nosso Deus, e você sabe, né? O nosso Deus, ele não é rico, o nosso Deus não é milionário, o nosso Deus não é trilhardário, não. O nosso Deus, ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. Quando o Senhor falou sobre trazer o ouro e a prata, ele não estava pedindo, traga o ouro e a prata, ele estava dizendo assim, olha, o ouro e a prata eu já tenho, eu sou dono de todo o ouro e a prata, o que eu quero mesmo é o seu coração, um coração quebrantado. Esse coração, com certeza, terá os seus desejos atendidos, porque é um coração que visa agradar ao Senhor, acima de tudo e de todos, incluindo a si mesmo. Então, em nome de Jesus, creia, Deus suprirá todas as nossas necessidades e tenha sempre em mãos, ou na sua Bíblia, ou na sua bolsa, ou no seu coração, se você for bom de memória, em sua mente, uma lista de prioridades. Amém? Vamos ver se a pastora Denise já chegou aqui. Ainda não. Eu ainda não estou vendo ela aqui. Vamos ver. Aqui. Ela estava, chegou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós já vamos à palavra, porque assim ela pode aproveitar bem o tempo que ela tem. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Denise, amiga, manda para mim um convite pedindo para participar. Por algum motivo, eu não estou conseguindo enviar para você. Por favor, envia para mim, aí eu aceito aqui, tá bom? Sei que você está aí participando, sei que você está acompanhando. Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho com vocês. A live é para isso, é para a gente interagir, para a gente falar, para a gente se ouvir,
para a gente se entender. Você também pode registrar aí a sua opinião, falar o que você está achando da live, o que você está achando do trabalho, ou o que você está achando do sermão. Eu quero que você participe, né? Nós estamos aqui para ouvir Deus falar, estamos aqui para aprender. Eu aprendo com você e você aprende comigo. Deixa eu tentar chamar aqui a pastora. Sim, consegui agora. Pois bem, e nós aprendemos com Cristo. Essa é a ideia, esse é o propósito. Oi, amiga. Gente, como eu sou ruim na internet, eu sou ruim nessas redes sociais. Minha amiga tá Você lá do estava outro lá e lado. você não estava lá. Eu estava te achando e não estava te achando. Minha amiga tá lá do outro lado, me ajudando aqui. Meu Deus do céu, pai. Ainda bem que tem sempre alguém para ajudar, né? Deus Como sempre que, prepara alguém. Tudo bem, Denise? como que pode um negócio desse, gente? Não é? Eu também estou aprendendo, amiga. Bem-vinda ao clube. Eu apanho bastante também, viu? Deita Nas no meio. primeiras lives, nós tínhamos aqui a participação presente do Abraão. E o Abraão, ele entende de tudo, né? Santo Deus. Então, eu estava em casa, estava super bem, super tranquila. Só que aí acabou que ele não pôde mais vir nos ajudar de corpo presente, né? E aí eu e o meu marido tivemos que, sabe, nos agilizar, né? E Deus tem nos ensinado, até que tem dado certo. Graças a Deus, até aqui Eu o chego lá, Senhor amor. tem nos ajudado. Eu chego lá. Amiga, estou muito feliz, viu, que você aceitou participar, que você aceitou trazer a palavra, que Deus possa usar você como nunca antes. Quero que você fique à vontade, você tem o tempo que você precisar, tá bom? Amo sua vida e sei que quando essa live terminar, outras pessoas também vão estar um pouco mais apaixonadas por você, tá bom? Eu vou fazer um minuto de oração. Tá dando para E mim aí, ver assim, direitinho aí? está. Então tá bom. Isso é importante. Eu vou fazer. Você tá assim, meio perdida, mas daqui a pouco você se acha. Que é isso, pai. Bora Eu vou orar. fazer um minuto de oração e em seguida você tem a palavra, tá bom? Amém. Então tá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade, louvo ao Senhor pela graça e louvo ao Senhor pela vida da tua serva. Peço ao Senhor, ó Deus, que a use não como sempre, mas como nunca antes, que seja novo para ela, que seja novo para mim, que seja novo para nós. Senhor, envia a tua palavra, que o nosso coração esteja preparado para receber com boa vontade e que em nada, Senhor, se perca a sua palavra, que a mesma seja semeada em nosso coração e possa frutificar, produzindo assim, Senhor, os frutos para os quais ela está sendo designada. Nós oramos ao Senhor, ó Deus, e deixamos a nossa petição no altar com a esperança de que o Senhor faça coisas ainda maiores do que essas que nós pedimos em oração, pois sabemos que grande é a piedade que há em Ti. Em o nome de Jesus, amém. Amém, minha amiga. Glória a Deus. Gente, em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aí. Foi uma coisa assim de última hora, né? Conversei com a Kelly hoje e hoje mesmo assumi esse compromisso de estar aqui sendo canal de Deus. Eu entendo que quando a gente está com o coração cheio, a gente fala sobre Ele, né? Aquilo que está no nosso coração. E hoje eu acordei com uma boa notícia e estou vivendo o quadro que o salmista ele relata em Salmos 46. E eu espero que Deus fale contigo, que está aí do outro lado. Amém. É uma palavra que nós amamos ler, principalmente quando nós estamos em aflição. Uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos dá ânimo e força, uma palavra que nos leva a entender que a vontade de Deus ela é intocável. Amém. Eu sempre digo que aquilo que Deus libera para as nossas vidas, nem o diabo, nada pode nos impedir de viver, a não ser nós mesmos. Quando nós decidimos a se levantar e a viver o que Deus designou para as nossas vidas, nada nos para, nada nos para. E eu quero ler junto com você, se você puder acompanhar aí, você que está do outro lado, Salmos 46. Eu amo, quando eu estou lendo, é um cântico que sai da minha boca, que diz assim: a fé perfeita em Deus. Eu preparei algumas outras coisas, mas o Espírito Santo de Deus me moveu a falar a respeito desse salmo, que diz assim:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória! Nós entendemos que esse cenário aqui que o salmista descreve, ele não é um cenário, né, que nos leva a enxergar uma situação tão favorável, né? O povo de Jerusalém, eles estavam assolados. Era algo que, para enxergar, é como nos dias atuais. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. Hoje nós saímos, e quando nós saímos, as notícias que vêm é notícia de vento, é notícia de tempestade, é notícia que o dia de amanhã pode não acontecer como você traçou, como você escreveu, como você escreveu, como você estabilizou, né? Porque a gente trabalha, né? Nós sabemos que o dia da manhã pertence ao Senhor, mas nós somos portados de desejos, de sonhos, nós projetamos, né, as nossas vidas para algo melhor, mas às vezes nós se deparamos com algo chamado tempestade, né? Que parece que quer entrar dentro do barco e fazer o nosso barco naufragar. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus continua no controle. Esse Amém. ano, para mim, foi um ano muito difícil. Eu digo que foi um dos piores anos da minha vida, mas em todas as situações eu vi o braço de Deus se movendo. Amém. Olha aqui o que ele descreve, né? Que ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio. E às Amém. vezes nós perdemos essa coisa de confiança no Senhor. E eu quero te fazer uma pergunta hoje, nesta noite, a quem está aí do outro lado, a quem está ouvindo e a quem vai ouvir depois. Aonde está a sua confiança? Quem tem sido o seu refúgio? Às vezes confiamos em alguém que está conosco todo o tempo, né? Porque quando está tudo bem, é fácil ser acompanhado por uma multidão. Mas quando as coisas parecem que fogem do controle humano, quem está do lado vai embora. Quem está do lado desaparece. Eu quero te dizer uma coisa: a tua confiança tem que estar no Senhor, que criou o céu, que criou a terra. Por pior que seja as notícias que vêm até você, por pior que seja o cenário, olha que cenário que ele vê aqui. Você percebe que ele eleva a sua confiança em Deus, mas ao mesmo tempo ele traz um cenário difícil, um cenário ruim, um cenário de ruína, um cenário de perseguição, um cenário de um exército que vem contra, não a favor. Mas em tudo ele diz: a minha confiança está no Senhor. Tem um salmo que eu amo muito e que marcou uma das minhas viagens missionárias, quando eu tive que ir ao Nordeste, e não era uma decisão própria, não era algo que eu queria no momento, porque nem tudo a gente faz sobre vontade nossa, né? Às vezes a gente tem que entender que não é o nosso querer, mas é o querer dele. Porque nós entendemos que nós estamos com uma missão, e se essa missão é fazer com que o nome dele seja glorificado, estando bem, estando mal, estando com saúde, estando com dor, nós às vezes temos que aceitar a vontade dele. E lá no final a gente vê que era a vontade perfeita para as nossas vidas. E uma dessas viagens que eu fiz, era de ônibus, 2 dias e meio para chegar no Nordeste.
e eu estava chorando, chorava muito, as lágrimas caíam dentro daquele ônibus, e o Espírito Santo de Deus era como se tivesse um ser dentro daquele ônibus, e que pegou o meu rosto e levantou, e eu comecei a ver aqueles montes, aqueles rochedos, e aí o Senhor soou no meu coração dizendo: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Poderia cair, vir do lado do outro, de cima, de baixo, o pior terremoto, aqueles montes não iriam se abalar. E é assim nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que quando ele está no meio, a casa não cai. Quando ele está no meio, ele não vai fazer com que você venha saltar e saltar para vergonha. Muito pelo contrário, ele faz você saltar e saltar dentro de uma honra. Tem honra de Deus para minha vida. Tem honra de Deus para a tua vida. Ontem eu fui acordada pelo poder de Deus dentro de uma unção na oração. E eu comecei a orar e o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu disse isso na igreja e quero ter a oportunidade de dizer isso para você. Dia 1º, 30 dias antes, que intercede ao final do ano, a entrada de 2022. Eu quero te dizer que o ano ainda não acabou. Há um tempo de Deus, um de repente de Deus para a tua vida. Para minha vida, viva, comece a viver e a louvar um cântico novo. Crente não louva depois da bênção. Crente começa a cantar e a saltar, colocando a fé em ação e dizendo que ele é o Senhor Jeová. Mais uma vez eu te pergunto, aonde é que está o teu refúgio? Aonde é que está a tua confiança? Ei, para de confiar no homem, para de confiar na mulher, para de confiar naquela que diz que é tua amiga. É nada. O único amigo que nós temos é o Senhor. Logicamente que o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Verdade. Sozinho nós não fazemos nada. Mas ainda, por mais forte que sejam aqueles que estão ao nosso redor, perto, próximo, às vezes de longe, porque tem pessoas que oram por nós, não está tão perto, mas está intercedendo. Verdade. Mas a nossa confiança é o Senhor Jesus. Amém. Deus está no meio dela e não será abalada. Eu quero profetizar que Deus está dentro da tua casa. Deus está em meio a este deserto, em meio a este vale. Quem sabe o vento é totalmente ao contrário, há barulho, há ruído, e às vezes você fica em pavor, temendo a situação. Aquieta-te o teu coração. Deus não perdeu o controle. A nação está nas mãos de Deus. E quando Ele quer fazer, quando Ele quer operar, Ele dá ordem ao homem, Ele dá ordem à natureza. O salmista vem dizendo aqui, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Oh, lindo Deus! Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E eu quero profetizar que esse rio entre dentro da tua casa. Amém. Que esse rio alegre o teu coração. Que esse rio desça penetrando sobre a tua mente. Que esse pensamento negativo, esse pensamento de derrota venha bater em retirada. Eu quero profetizar, receba aí a autoridade. Amém. Eu ministro muito sobre a autoridade, porque foi na autoridade de Deus que eu venci as minhas guerras. Foi na autoridade Amém. De Deus que veio um novo amanhã. Porque às vezes você deita e a noite é muito longa. Você procura o sono e o sono não vem. Mas você tem um encontro com o Espírito Santo que não está distante. Amém. O Espírito Santo está dentro do teu ser. Oh, coisa linda! O cenário é ruim. O cenário é de terror às vezes, que parece que o inferno todo se levantou. Mas eu quero te dizer que a excelência de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a virtude de Deus está sobre a tua vida. E nós Amém. Vamos vencendo de graça a graça, dia após dia. Ele vai nos renovando, ele vai trazendo uma nova edificação, ele vai liberando o entendimento. Irmãos,
Se nós formos viver pelo entendimento humano, a gente se embaraça, a gente se atropela, né? A gente não vive o que a gente prega, porque é gostoso a gente falar que Deus é o Deus da guerra, que Deus é o Deus da peleja, mas quando você se vê dentro da batalha, aí fica difícil, né? Praticar esta palavra e viver o que nós falamos. Mas é isso aí. Deus quer que você confie nele. Deus quer que você acredite no seu poder. Ele tem o controle nas mãos. Amém? Aquilo que Deus desenhou para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, vai acontecer. Eu acredito que esse mês de dezembro, Deus está nos preparando para 2022. Entenda bem, eu quero muito. Se eu conseguir atingir pelo menos 2 pessoas, dessas 22, 21 que está aí, vai ser glória a Deus. Eu vou dar muita glória a Deus, porque Deus tem ministrado em nossos corações que é perigoso demais adentrarmos mais um ano despreparado, porque o Senhor, cada ano que passa, o Senhor tem nos levado ao campo de batalha. Você que entende sobre guerra, a Kelly entende muito bem, o Abraão, né? Nós que fomos criados ali dentro da favela, crescendo na graça e também no conhecimento, nós entendemos que as armas poderosas, ela vem de Deus. Esse revestimento vem de Deus. Quando você entra para buscar as coisas do reino, você entende o que está acontecendo no dia de hoje. Quem sabe você está tão atribulado, porque os acontecimentos, eles nos deixam assim. Mas quando você dobra o teu joelho, o céu revela segredos. Segredos que não são revelados a qualquer um. Deus revela os seus segredos aos íntimos, aqueles que oram, aqueles que buscam. Ontem eu disse na igreja que nós não oramos porque nós gostamos ou porque nós queremos. Nós oramos, enfrentamos batalha para poder vencer e chegar até ao nível da oração, porque há um nível. Às vezes você ora, a tua oração não passa do teto, né? Você precisa sentir essa graça. Orar é sentir esse elo. O céu se revela, né? O céu se manifesta quando você ora, e você ora entrando mesmo no altar de Deus. Você sente a sua voz, você sente a brisa da sua presença. Então, orar não é para qualquer um. É para quem quer. É para quem decidiu ver o céu. Está na terra, mas decidiu ver o céu do lado de dentro. Então, nesta noite, eu vim te dizer, a tua fé é perfeita quando você dobra o teu joelho, porque ela se eleva a Deus. Não confia no homem. Deus manda dizer para alguém que foi frustrado, né? Tem alguém do outro lado, que hoje você chora porque você confiou e alguém te decepcionou. Mas há uma grande oportunidade de Deus. Hoje nós estamos aqui falando a você, nós estamos no dia 2 de dezembro. E tem tempo certo para Deus fazer. E quando nós tiramos essa confiança de Deus e colocamos essa confiança em homens e em coisas, parece que nós atrasamos o tempo de Deus de chegar sobre as nossas vidas. Mas eu quero profetizar como boca profética para a tua vida. Ainda dá tempo. O ano ainda não acabou. Volte-se à presença. Volte a esse recurso que o Senhor nos deixou. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou te deixar só. Te enviarei o Espírito Santo Consolador para estar contigo. Sinta ele aí neste momento. Sinta a presença dele. Chame a atenção dele. Diga, domina minha mente, domina o meu coração. Abraça minha alma. Naramana Shobia Naramana. Eu sinto a presença de Deus. Deus está entrando aí dentro do teu quarto. Deus está entrando dentro da tua casa. Deus está dominando a situação. E Deus manda dizer para alguém, eu não abro mão de você. Oh, glória! Que você venha com força e com uma voz de carinho. Diga para ele, Abba, Pai, meu Pai, eu te amo, eu preciso de ti. Diga a ele a tua necessidade. Ele sabe, ele conhece, mas nós somos totalmente dependentes dele. E essa dependência tem que sair de nós. Tem que ter essa demonstração de que nada, nada, nada nos tira dessa fonte que é o Senhor. Ele é uma fonte. Eu tenho um hino aqui,
eu vinha cantando, Kelly, até quando eu desci do metrô. E eu quero cantar um pedacinho desse louvor. A minha voz está Fica à horrível, vontade. mas eu quero cantar para alguém que está em casa. E se você Amém. se souber aí em casa, vai cantando que o Senhor vai edificando a tua vida. Amém? Só um pedacinho Amém. desse louvor eu vou cantar. Que diz assim: é adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar acima de tudo. Glória a É Deus. adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é Louvado seja adorar Deus. quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Meu Ai, que lindo, né? Deus. É É lindo, dessa né? forma. Ele é muito É lindo. adorar quando nos falta recurso. E a gente fica assim se pegando, tanta gente passando o processo, procurando pão na Sim, mesa e às vezes não acha para dar aos seus filhos, não é? Mas, verdade. mais uma vez, eu quero te dizer que há uma provisão de Deus chegando para tua casa. Eu quero Amém. profetizar que o Senhor, Ele tira de quem tem e dá para quem não tem. Eu profetizo que o teu telefone ele vai tocar. Eu profetizo que papel que está embaixo, porque foi assim que eu vivi o dia de hoje. Eu quero contar uma experiência, eu já contei ontem na igreja e me alegrei porque em tudo eu tenho visto Deus. Como eu disse, esse ano foi um ano muito difícil, mas eu sempre digo que a dor, eu vou sempre dizer, porque entrou como, sabe, marca na minha vida. A dor faz parte do processo e o processo Sim, faz parte da missão. Eu não consigo pular, né? A dor, ela tem um sim. tempo, a dor, ela traz um tempo. Às vezes a gente fala assim, oh, tá passando, e parece que não tá. Você vai vivenciando e parece que tá demorando passar, né? Verdade. No dia da minha angústia, eu clamei ao Senhor e parecia que eu ia pular para a missão, porque o Senhor, ele nos prepara antes de nós passarmos pela prova, Sim, né? Ele usou várias pessoas, até mesmo falou comigo, dizendo: olha, tu vai passar pela luta, mas tu vai chegar onde eu quero que você chegue. E quando a gente entra no processo, né? Quando a gente sente a dor, a gente fala assim: não, isso vai passar. Mas quando ele quer moldar o nosso caráter, quando ele quer trabalhar em cima da nossa fé, ele nos leva a um tempo e esse tempo é dele. Não faça barganha com ele. Não murmure, porque quando você amém. murmura, você volta ao tempo. Então, avança, avança na confiança, avança tendo ele como refúgio, avança tendo ele no meio, não tire ele por nada. Amém. Ele não compactua com o pecado, né? Ele não compactua com o erro. Quando você escolhe o pecado, você se afasta de Deus. É automático isso. Sim, Então, tenha nojo do pecado. Peça para ele a graça. Aborreça o pecado. E tenha aliança com o Senhor. Mais uma vez, eu digo a você, ele te ama. E ele te ama muito. Você é um filho amém. amado. Você é uma filha amada do Pai. Amém? Que Deus te Amém. abençoe. Eu falo demais. Eu falei para Kelly, eu vou falar pouquinho, mas se eu não me Foi frear, só um pouquinho né? Se assim. eu não me frear, é, tem um momento certo de você falar, tem um momento certo de você se calar. Essa experiência eu Amém. quero dividir com você, Kelly, quero dividir com quem está ouvindo aí. Nós estávamos numa peleja muito grande sobre uma documentação e isso demorou um ano e pouco, essa guerra espiritual, porque a gente entende que o maior inimigo que nós temos é o inimigo mesmo chamado Satanás. Ele usa Sim, pessoas, ele usa coisas, ele quer atrapalhar, né? Ele vem lançando pesado, ele joga sujo. E sim. eu juntamente com a minha irmã, a pastora Andréia, e juntamente com poucas pessoas, porque para você buscar não aparece muita gente, para você pra te É, ajudar a acessar o céu, não aparece muita gente.
E nós começamos a entrar na batalha e nós percebemos que havia algo errado. Toda a documentação que nós enviávamos não dava certo. E aí o Senhor disse, faça 3 sábados de consagração, e a Kelly até foi, né? Aí também, no jejum e na oração, e nós terminamos sábado passado. E o Senhor disse, a obediência vai trazer resposta. Quem obedece vê a mão do Senhor agir. Sim. Quem obedece vê o céu entrar em movimento. E na segunda-feira eu tive uma reunião, e desta reunião tinha um telefone comigo guardado 15 dias. E todas as vezes que eu ia pegar nesse telefone para ligar, o Espírito Santo de Deus dizia para mim, não, ainda não é o dia. Esse não é o tempo. E eu ia pegar o telefone, não. E na segunda-feira, após a nossa campanha, o Senhor me deu aval, o sinal estava aberto. E eu telefonei, e quando eu liguei, é um ambiente que tem várias pessoas, e eu disse, olha, eu preciso de uma ajuda, eu preciso falar com fulano de tal. E era a pessoa que eu precisava falar. Ele disse, sou eu mesmo. E ele foi um grande canal de Deus. E às vezes a gente acha que Deus coloca pessoas, que Deus faz algumas coisas acontecer e que vai demorar. Viver o de repente de Deus é isso, é no estralar de dedo. Ele manda e está mandado, ele fala e está falado. Sim. Não é? E aí, eu estava no culto ontem e alguns documentos deu errado e ele mandou eu consertar e a gente foi para a peleja consertar. E ontem eu no culto, a pastora Magda estava falando e eu vi que o telefone estava me ligando. E eu rejeitando a ligação, porque estava no culto, e vi que estava insistindo demais e eu fui lá fora para atender. E a gente fica tão bobo quando a gente pega, né, recebe alguns tipos de telefone, né, que eu nem imaginei, não imaginava. Eu sabia que vinha uma resposta. Eu sabia que ele já tinha tomado a causa, e quando ele toma a causa, ele faz. Porque não há nada que impeça a ação de Deus. Amém. Né? Não há nada que impeça o milagre de chegar sobre as nossas vidas. E ontem, aí eu cheguei em casa, orei, agradeci a Deus, falei, Deus, graças, tá indo tudo bem, tá dando tudo certo, eu sei que o dia vai chegar, mas imaginava que antes de chegar a dezembro, né, eu ia tomar posse. E hoje pela manhã eu acordei com uma notícia, olha, o teu documento está pronto. Menina, eu dei muita glória, eu dei muita glória. E aí eu fui para a cidade cantando esse louvor. É adorar Amém. quando Deus não responde. É Amém. adorar. Oh, que lindo. Eu não sei qual Coisa é a tua linda. luta. Eu não sei qual é a tua guerra. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando hoje. Mas eu quero te dizer, ele está no meio? Se ele está no meio, vai dar certo. Vai dar certo. Não será abalada a tua casa, nem a tua fé, nem a tua esperança. Ele é o Senhor e ele vem chegando aí. Amém? Receba essa palavra profética e eu quero, junto com você, cantar o hino da vitória. Chegando a romper 2021 e entrando dentro de 2022. De qualquer maneira, não. Mas alicerçado na rocha, que é o Senhor. E nós vamos aí triunfar. Amém? Em nome de Jesus. O alvo é o céu. E nós lá vamos juntos cantar o hino da vitória. Amém. Deus abençoe, Kelly. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, amiga. Beijo, foi maravilhoso. Obrigada. Que você continue aí com esse trabalho lindo, essa tua missão, edificando vidas. Amém? Amém. E comigo sempre. Você sabe que você manda em mim. Né? Você manda em mim. Você foi uma das minhas líderes. Eu sempre digo que se eu cheguei onde eu cheguei, porque você foi, né, a pessoa que me instruiu, né? Eu não entendia nada, não tinha noção dessa dimensão de missão, de presença. E você, o Abraão e tanta gente boa, Fabiano, Patrícia, nós não esquecemos de vocês. Esse rancho, todos nós juntos, né? Nós crescemos uns com os outros, né? Sim, esse rancho é rancho, né? Onde nós recebemos... É uma olaria, né? Sim. Onde nós recebemos um pastor também, que há muito tempo ia no rancho, e hoje Deus está usando poderosamente. Então, nós só temos que agradecer, né? Muito mais fará o Senhor. Você é uma menina guerreira, você é valente. Obrigada. E eu sei que Deus vai te usar mais e mais e mais. Isso é só um comecinho do que Deus está fazendo. Amém. Amém? Deus te abençoe. Amém, minha amiga. Te amo. Obrigada, tá? Fica com Deus. Deus te abençoe sempre, tá? Amém. Povo Beijo lindo, no seu coração. Beijo, Deus abençoe.
Gente, é isso, né? Vejam só vocês, cada quinta-feira Deus age de uma forma diferente, mas é sempre tão maravilhoso como o Senhor nos ama, como Deus é bom, né? O fato do Senhor se permitir falar conosco através da sua palavra só prova o quanto ela é bom e o quanto ele nos ama. Eu tô aqui dando risada, porque assim, né? Eu não sei se ela estava desde o início, mas ela falou ao longo da sua oportunidade sobre coisas que eu falei no início da live, né? Isso porque o que é de Deus testifica, né? O mesmo Deus que estava falando comigo também estava falando com ela, né? E eu penso que o fato também de o Senhor ministrar a mesma palavra, ainda que de um modo diferente, a duas mensageiras da mesma ocasião, é a prova do quanto Deus quer falar com você, do quanto isso que Deus está falando com você é importante, logo merece a sua atenção, né? A Bíblia diz que quando Deus fala, a terra cala, mas cala para quê? Cala para ouvir. Porém, não basta ouvir, nós temos que dar ouvidos à voz de Deus, porque ouvir, deixa eu te contar uma coisa, quando Deus quer se fazer ouvir, até o surdo ele faz ouvir. Então, ouvir é muito pouco. Você vai mostrar que entendeu, né, a chance que o Senhor está dando para você quando você der ouvidos. E como é que ele vai saber que você deu ouvidos? Quando você mudar o seu comportamento, quando você alinhar a sua vontade à vontade de Deus, se é que isso é possível, né? Quando você se colocar, quando você se alinhar à vontade de Deus, porque como eu disse no começo da live, como ela também disse durante a live, e como algumas pessoas também comentaram aí nos comentários, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você não quiser que dê errado, faça a vontade de Deus, porque quando é a vontade de Deus, na hora certa, dá certo. Foi o que eu falei no começo. O que tem que dar certo vai dar certo, mas você precisa também agir da forma certa. E a decisão mais acertada, mais inteligente que você pode tomar agora é a de obedecer. Como sempre, eu faço aqui algumas anotações, hoje eu fiz bem poucas, porque de verdade o Senhor foi falando, o nosso coração foi assuntando, eu acho que a gente foi assimilando com muita facilidade que Deus falou através da pastora Denise, a quem eu desejo que Deus abençoe muito. Mas eu coloquei aqui 2 ou 3 coisas. Primeira, coloque a sua confiança em Deus, foi isso que Deus falou. Coloque a sua confiança em Deus. A Bíblia é feliz quando assim nos diz que maldito é o homem que confia no homem. Você pode acreditar nas pessoas, mas você não pode confiar cegamente nas pessoas. A sua confiança deve ser depositada no Senhor. Por quê? Porque além dele não te enganar, olha que coisa linda, ele ainda te desengana. Ele não te engana, e se tiver alguém te enganando, ele te desengana. Ou seja, iludido você não vai ficar, confundido você também não vai ficar. Se tiver alguém contando uma historinha mole para você, algo que não é verdade, se tiver alguém agindo pelas suas costas, se tiver alguém trabalhando contra você, tentando te prejudicar, enfim, existem várias maneiras de se trair a confiança de uma pessoa. Então, resumo assim, se tiver alguém traindo a sua confiança, acredite, o nosso Deus vai te revelar. Por quê? Porque, como disse, ele não nos engana, e se alguém estiver nos enganando, ele ainda nos desengana. Então, deposite a sua confiança no Senhor. Eu vou colocar, como eu coloco para os casais, né? 2 irmãs estavam conversando. E uma falou assim, seu marido já te traiu? E ela falou, não, creio que não. Aí ela falou, como que você tem tanta certeza? A outra disse, se ele tivesse feito, Deus já teria me revelado. E aí ela virou para a irmã e falou assim, digo mais, se ele tivesse me traído, Deus não tivesse me revelado, não era com ele que eu ia ficar decepcionada, mas com o Senhor. E aí, eu vou dizer para você, de novo, de outro jeito, o Senhor não nos decepciona. Nunca, absolutamente nunca. Deus nunca vai omitir a verdade de você. Nunca, absolutamente nunca. Então, confie no Senhor,
Descanse no Senhor, porque quando a gente confia, a gente descansa. Quando você entrega todo o teu caminho ao Senhor e confia nele, o Senhor geralmente concede desejo do nosso coração. Deus falou também, se afaste do pecado. Isso aqui é inegociável. Tá bom? Coloque uma coisa na sua cabeça, no seu coração. Se você quiser ver a Deus, você precisa se santificar. E para se santificar, tem que se afastar do pecado. Porque o que nos separa de Deus não é o diabo, é o pecado. O diabo não tem o poder de nos separar de Deus. O diabo pode separar você do seu marido. O diabo pode separar você dos seus filhos. O diabo pode separar você das pessoas que você gosta. Mas se tem uma pessoa de quem o diabo não pode separar, é de Deus. O diabo não consegue te separar de Deus. A única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Então, se você não quer se afastar de Deus, se você não quer estar apartado de Deus, se você não quer estar longe de Deus, afaste-se do pecado. Fuja depressa, sabe? Faça como José, saia correndo, sabe? A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Ninguém que foge, foge contando os passos, né? A gente foge correndo. Então, a Bíblia diz que se tiver aparência do mal, já é para você fugir. Agora, se você tiver certeza que é mal, que é ruim, imagina o que você não tem que fazer, né? Então, se afaste do pecado. Ou você acabará se afastando de Deus. Terceira, Deus falou sobre obediência. Sempre, né? Obediência sempre, sabe? Eu não obedeço a Deus cegamente, não. Eu obedeço a Deus de olhos fechados, é diferente, sabe? Porque obedecer cegamente é nunca questionar, nunca pensar. Não, eu obedeço a Deus de olhos fechados, porque eu confio. Então, eu fecho os meus olhos e me entrego ao propósito, ao processo que me levará à manifestação do propósito, que é a missão, como Deus usou a pastora Denise esta noite. Então, não tem outro caminho. Se você quiser agradar a Deus, se você quiser ir morar no céu, se você quiser ser achado em virtude, você precisa obedecer. E aí, eu li uma coisa sensacional, que diz assim: a obediência gera recompensas, já a desobediência gera consequências. Então, quando você escolhe obedecer, você está escolhendo, na verdade, receber recompensa. Quando você escolhe desobedecer, você está escolhendo consequências. Então, pense nisso. Pense se você precisa de mais esse problema, de mais essa luta, de mais esse prejuízo, de mais essa dor, de mais esse sofrimento, de mais esse aperto, de mais esse constrangimento, de mais essa vergonha, de mais esse peso. Será que você precisa? Eu acho que não. Acho que você já sofreu o suficiente. E o pior, é um sofrimento que não está te levando a lugar nenhum, porque o preço da obediência é um e o preço da desobediência é outro, mas ambas têm um preço. A obediência tem um preço e a desobediência também tem um preço. E eu, missionária Kelly, gosto de falar assim: a diferença é que o preço da obediência você paga parcelado a perder de vista. E ainda corre o risco de ter as últimas parcelas perdoadas. Já o preço da desobediência você paga à vista. E eu não sei se você sabe, mas quando o inimigo decide tirar algo de você, ele nunca tira só o que ele te deu. Ele tira tudo que você tem. Ele é um cobrador implacável. Então, em nome de Jesus, entra pelo caminho da obediência. Deus quer abençoar você. Deus quer derramar sobre você bênçãos sem medidas, bênçãos calculadas, sacudidas, bênçãos grandes, bênçãos maravilhosas. Estar em Cristo é uma bênção, estar na presença de Deus é uma bênção, estar em santidade é uma bênção. Isso já é uma bênção enorme. É como Deus usou a pastora. Nós estamos caminhando para o fim deste ano e eu sei que assim como para ela, para mim, para muitos de vocês, se não todos vocês, o ano não foi fácil. 2021 não foi fácil. Mas felizmente esse ano ainda não acabou. Significa que Deus ainda pode fazer muita coisa, Deus ainda pode nos surpreender. E eu espero que isso aconteça, até para que o Senhor nos conforte acerca de todas as coisas que nós sofremos ao longo desse ano. Mas para isso a gente tem que chegar mais perto de Deus, a gente tem que se aproximar mais do Senhor, a gente tem que fluir para o altar, para que o altar flua também para nós. E o nome do Senhor será glorificado. Tá bom?
Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tenham vocês um final de semana incrível. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente para glorificar o nome do Senhor nosso Deus juntos, para louvarmos ao Senhor nosso Deus juntos. Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo no vosso coração.